É isso, The Idol acabou. Felizmente. Eu falo isso porque a série ela foi um grande desastre no geral, desde o começo, até mesmo antes dela ser lançada, logo na produção, teve várias polêmicas, vários problemas envolvendo a série. E isso refletiu claramente na história, né? E tivemos uma conclusão dessa história muito ruim. Acho difícil a gente encontrar alguém que, de fato, tenha gostado do final de The Idol. E, enfim, eu já fiz um vídeo aqui comentando tudo sobre esse 5º episódio. Eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição, vou deixar no card também para vocês darem uma conferida, assim como a playlist com todos os outros vídeos sobre a série. Mas nesse vídeo aqui a gente vai tentar entender o porquê que essa série deu tão errado, quais pontos que não agradaram as pessoas, enfim. E eu vou contar, claro, com a participação de vocês. Como eu falei no meu último vídeo, eu pedi para vocês comentarem, deixarem nos comentários as suas percepções sobre a série no geral, sobre esse final desastroso. E aí eu reuni alguns comentários para falar aqui nesse vídeo. Então esse vídeo vai ser um compilado aí de comentários sobre os comentários de vocês. Esse aqui provavelmente vai ser o meu último vídeo sobre The Idol. Eu não gosto muito de ficar chutando cachorro morto e ainda, enfim, tentando ganhar likes em cima de uma produção que foi desastrosa e já acabou. Então, vou partir para outra série futuramente. Quero trazer mais conteúdos sobre séries da HBO, enfim, sobre várias outras séries e conto com a participação de vocês também. Então, enfim, é isso. Nesse vídeo aqui, vamos tentar falar sobre tudo o que aconteceu, sobre alguns pontos. Peguei uns comentários super legais de vocês. Lembrando que esse vídeo aqui tem spoilers do final da série, tá? E também queria pedir, claro, para você, caso não seja inscrito ainda, não deixe de se inscrever. Como eu falei, falo muito sobre filme, sobre série. Se vocês também puderem me seguir lá nas redes sociais, é uma extensão aqui do canal, falo muito sobre conteúdo lá também. E se puder deixar o like também sempre ajuda o criador de conteúdo. Bom, eu vou olhar aqui para baixo, porque o meu computador tá aqui, e vou ler os comentários de vocês. Quem fez o primeiro comentário foi a Carla, e ela sempre comenta no meu canal, enfim, fico muito grato. Além disso, ela contribuiu com o Valeu Demais, que é uma ferramenta do YouTube para você incentivar os criadores de conteúdos que vocês gostam e tudo mais. E ela contribuiu, eu fico muito feliz, muito grato, de verdade, por gostarem do meu conteúdo. E é isso, vamos ler aqui o que a Carla falou. Ela falou pontos muito interessantes que a gente vai tentar comentar um pouquinho. Ela fala: Caco, doeu assistir, porque banalizou o abuso da indústria musical, o abuso nas relações afetivas e deixou tantos buracos, que afinal não respondeu uma pergunta básica: quem é a Joss? Não entendi até agora. De fato, como eu venho falando, a série, ela não elaborou muito os seus personagens, principalmente os seus protagonistas, tanto a Jocelyn quanto o Thaddeus. Acredito que talvez o Thaddeus seja um pouco mais complexo que a Jocelyn. Eles tenham, né, trabalhado melhor esse personagem, que seria, né, o vilão na teoria, né? Só que eles fizeram isso de uma forma tão ruim que nós nos apegamos aos coadjuvantes. Por exemplo, a Destiny e a Leia foram as minhas personagens favoritas da história. Eu super veria uma série, uma história somente delas. E isso foi uma falha do roteiro. Afinal, nós temos que sentir mais empatia, mais curiosidade sobre os protagonistas. E não foi isso que aconteceu. Ela continua: então quem é a Joss? Como a carreira dela começou? São perguntas básicas que em 5 episódios de 55 minutos, né, a 1 hora, não responderam. De fato, não responderam absolutamente nada. Depois, temos mais alguns comentários sobre a carreira da Joss, né, que eu vou falar mais pra frente, mas a gente não tem essa dimensão da carreira dela e, enfim, sabemos muito pouco sobre essa protagonista. E aí, pra finalizar, ela ainda fala que gosta muito mais da Destiny e da Leia, o que eu super concordo. Eu acho que é meio que unânime, foram personagens muito mais relevantes para a história. A Leia um pouco menos, com um final muito triste, inclusive, mas, enfim, foram personagens muito melhores, assim, mais cativantes do que os protagonistas. Aí depois a gente teve um comentário do @LOLHHH. Eu não sei o nome da pessoa, mas enfim, essa pessoa comentou: eu fiquei de cara que no final eles transformaram a Joss na dona da situação, como se ela tivesse o tempo todo no controle de tudo. Terrível, o Sam Levinson realmente é um ex-incel que nunca deixou de ser. Eu vejo esse apelido do Sam Levinson surgindo na internet e eu acho muito engraçado e muito bem feito. O fato dele ser incel, o sentido dele ser meio que nerd, aí com várias características assim de tipo, meio virgem,
tem uma visão muito machista e misógina da mulher, e ele retrata tudo isso nas suas obras. Então, eu vejo pessoas falando Incel Levinson, e eu acho isso muito cômico. Mas eu super concordo, porque ele tratou o final como um grande plot twist, mega inteligente, que a gente iria ficar, assim, abismado com a inteligência desse roteiro, sendo que, na verdade, foi meio que previsível, sabe? Isso já vinha sendo mostrado, o próprio Xander já havia falado, enfim, e não foi um final uau, sabe? Meio que a gente não se importa mais, sabe? Tipo, a gente não se importa com o que a Jocelyn vai fazer mais, porque foi uma personagem que não nos cativou, então meio que não faz diferença. O próximo comentário é de Carolito Fana, e falam algumas coisas bem interessantes. Gente, desculpa, mas a série não tá criticando nada. Tá falando do fato de eu ter falado que a série, ela, a princípio, né, tinha a ideia de criticar a indústria, de falar sobre, enfim, essa parte superficial e sexual demais. E aí a série meio que tentava criticar isso, mas ela se tornou exatamente o que ela estava criticando. E aí aqui a pessoa discorda e fala: isso aí foi a lorota do Sam e do Abel para não ficar feio. A real é que a série, em momento nenhum, nos dá a dimensão da fama da Joss. Não sabemos se ela é tipo a Britney ou tipo a Baby Rexha. Não aborda a indústria diretamente e no final a indústria tá 100% à mercê da Joss, que eu achei irreal também. E ainda sai como vítima. Eu super concordo, porque, como eu falei, a gente não tem essa dimensão da carreira da Joss, a gente não sabe o quão famosa ela é. Dá pra entender que ela é famosa, a gente tem algumas cenas, por exemplo, dela indo numa loja e aí tem vários fãs lá, correndo atrás dela, tirando foto, várias coisas que ela fez na carreira tiveram grande repercussão. Ela participou de premiações, como por exemplo o Grammy, né, quando ela fala com aquele produtor musical, mas a real é que a gente não tem essa dimensão do quão famosa ela é, e isso não nos é mostrado. E, além disso, o Finkelstein estava super preocupado da turnê dela não ser lucrativa, das pessoas não comprarem os ingressos. E aí, depois, passadas 6 semanas, se eu não me engano, ela começa a turnê e tá assim, sold out, tá lotado, tá tipo lotado o estádio. E, enfim, né, se ele tava com essa preocupação, meio que ela reconquistou o público do nada, sabe? Ela já teve grandes hits aí essas 6 semanas, enfim, ficou tudo muito jogado ali. Parece que as pessoas envolvidas, elas não sabem de música. E o curioso é porque tem o Abel ali na produção, que é um cantor de muito sucesso. E será que ele não opinou, né, com relação a isso? Enfim, ficou super estranho. Ainda continuando nos comentários, fala: essa série foi um compilado de absurdos que tentou o hype pelo soft porn, mas nem isso conseguiu salvar. Até aquele 365 convencia mais. A Leia não fez nenhum sentido se parar pra pensar. Como que ela era a melhor amiga da Joss, morava com ela, trabalhava com ela e não sabia que a gata era maluca? Ai, para, né? Nossa, sério, eu adorei esse comentário. Ainda continua. É um roteiro muito porco. Parece que foi escrito 15 minutos antes do prazo. Esse final ficou bem claro que o Abel e Sam têm certas opiniões, né? Tipo a acusação de estupro mentirosa pra prejudicar alguém. A coitadinha que na verdade era manipuladora. Enfim, nada mais, nada menos que um red pill de peruca e um pseudo cult. De verdade, esse comentário é muito bom e eu super concordo. Como a gente sabe, né, a ideia inicial era que uma diretora dirigisse toda a série e tal, e a diretora tinha dirigido 80% já da história, mas eles achavam que era uma visão feminina demais da história. E aí, né, vem o genial Sam Levinson para criar tudo isso. E tá vendo que esse é o grande problema? Em como eles retrataram a Jocelyn, no fim ela se tornou a grande vilã, a manipuladora, a mentirosa, a que deixa pessoas, né, inocentes levarem a culpa por estupro. Esse é o fato dela se fazer de coitadinha. E aí a sexualização dela, né, enfim, dificilmente a gente vê ela com roupa de verdade. Então, assim, é muito problemático toda a história, como ela foi construída, a produção, enfim, tudo muito ruim, e eu super concordo com esse comentário. Temos um outro comentário aqui da Alice Santos que fala o seguinte: no começo não tinha achado tão ruim,
E eu, de fato, concordo, o primeiro episódio, ele não é péssimo. Ele só não é bom, mas ele não é tão ruim, depois as coisas começam a desandar muito mais. Digo, tenho plena consciência de que era ruim, mas a fotografia é belíssima, e o desempenho de alguns bons atores e atrizes, como a Lily Rose Depp, me agradaram, mas ainda não conseguiram salvar a série. Além do mais, admito que tinha gostado da história, só que tudo foi muito mal desenvolvido. Muita sexualização desnecessária e falas exageradamente longas que não levam a lugar algum. Enfim, só queria dizer que nesse último episódio eu esperava algo razoável e entregaram algo apenas ruim mesmo. O episódio de quase 1 hora poderia ser encurtado em 20 minutos. A impressão que tenho é de que o Abel e o Sam Levinson são 2 misóginos. Eu acho que é essa a imagem que eles passam agora. Eu acho que vai ser um pouco mais fácil pro Abel, né, pro The Weeknd, porque, enfim, é um cantor de grande sucesso, depois as pessoas vão esquecer dessa produção, porque ela é super esquecível, e ele vai voltar a fazer as músicas dele, enfim, como ele sempre fez. Já o Sam Levinson, eu acho que é um pouco mais complicado para ele, porque ele tem agora uma série de grande sucesso, que é Euphoria, e ele precisa retornar para essa produção, e muitas pessoas vão estar com o pé atrás e um pouco de ranço dele, né? O que é super natural. Então, vai ser difícil para ele dar essa volta por cima. Ele tem que nos trazer uma temporada muito boa, ele tem que corrigir essas visões que ele tem aí sobre a mulher, sobre, enfim, vários temas sociais que são necessários se falar, mas de uma outra forma. Então, espero que ele tenha aprendido com essa lição. Outro comentário fala: eu sinto que eles queriam ter feito algo bizarro, igual o final de Midsommar, transformando a mocinha na maior vilã. A diferença é que a gente não conseguia sentir pena da Jo, porque ela parecia trouxa. E transformar ela no Tedros só destruiu tudo, porque ninguém gostava do Tedros. E não é por ser um personagem malvado, mas por ser ruim, ser um personagem mal feito, com o intuito de banalizar abuso. Eu super concordo, e como eu venho falando, é uma personagem, a Jocelyn, que a gente não conseguiu sentir tanta empatia, enfim, tanta comoção. Então, as coisas que aconteciam com ela, a gente meio que já não se importava mais, como o fato dela se tornar no Tedros, né? Ela se tornou a pessoa que, enfim, estava fazendo as coisas ruins com ela. E sobre o Tedros, eu também estou de acordo, porque é um personagem mal construído. Não é o fato dele ser vilão. Tem vários vilões aí no audiovisual que a gente ama, e que, enfim, ou a gente ama odiar, sabe? No caso do personagem do The Weeknd, nem odiar a gente conseguiu. A gente só sentiu nojo, aversão, enfim, sério. Péssimo. Aí o próximo comentário da Ana, primeiro ela fala que estava aguardando o meu vídeo, e eu fico muito grato, muitas pessoas realmente estavam aguardando esse vídeo de análise final, e em seguida ela falou algumas coisas sobre o fato da Jocelyn não ter uma personalidade sólida, então ela ter mudado do nada, ficou muito jogado, mas ela falou uma coisa interessante sobre o Xander. O Xander ficou péssimo, ele comprou a ideia absolutamente do nada, e a Jocelyn convida ele para cantar na turnê, e não tem uma conversa, não tem nada sobre isso. Uma discussão. A Leia era a mesma coisa. A menina fica tentando falar, vai embora e a Jocelyn nem aí. Não mostra nada. E era para ser a melhor amiga dela. Ficou extremamente corrido, como imaginávamos que seria mesmo. E de um jeito estranho e ruim. As informações jogadas do nada na nossa cara. Mas o lado bom é que eu descobri o seu canal. Fico feliz, de verdade. E super concordo. Eu acho que, por exemplo, o show de talentos foi uma cena péssima, assim. Foi, acho que a pior parte da história, de verdade. E aí tem o Xander, né? Que ele do nada compra a ideia do Tedros e decide cantar, e aí ele canta, já resolve os problemas, a Jocelyn já chama ele para trabalhar com ela, e é isso, ficou por isso mesmo. A Leia, a mesma coisa, ela simplesmente decide ir embora, depois a gente não vê mais essa personagem no fim da história, era tipo a melhor amiga inseparável da Jocelyn, e é isso, a Jocelyn meio que, tipo, descartou ela. Assim como o Sam Levinson descartou ela e vários outros personagens com potencial. E eu estou falando da personagem da Barbie Ferreira em Euphoria. O próximo comentário é do Marcelo, e ele fala o seguinte: talvez uma salvação de The Idol seria a morte de Tedros. Eu contava com isso, principalmente quando eles mostraram aquela arma em um dos episódios. Tá vendo? A arma, eu falei que era um elemento que precisava ser usada. Por que ela foi mostrada, então, sabe? Tá vendo como são coisas que foram muito mal planejadas? Não faz sentido nenhum o Ryan ter pego aquela arma e depois não ter usado. Mas foi tudo muito raso no final. Felizes para sempre. Selou a péssima aventura que foi essa série. Outro ponto. Um ótimo exemplo do uso de sexo em série foi a excepcional Sex and the City, que completou 25 anos e ainda é assunto.
The Idol vai morrer no esquecimento. Acho que é exatamente isso que a HBO quer. Eu super concordo. Não assisti Sex and the City, mas eu sei do que se trata e é sim uma série relevante até hoje, diferentemente de The Idol, que daqui a um tempo as pessoas nem vão lembrar que ela existiu. Tem um comentário aqui da Ana que ela fala: teria sido muito mais massa se ela tivesse sabido que existia esse culto e ela tivesse ido atrás dele e fingido que estava se submetendo, fazendo ele se apaixonar por ela e tal. Pra depois ter esse final de que ela manipulou tudo e só queria roubar a galera abusada do culto. Pra ela é explorar eles e alavancar a carreira dela. Claro, se tivesse tempo de contar essa história também. Eu acho que seria uma ótima saída. Inclusive, um dos maiores erros, talvez, do marketing dessa série, é que ela nos apresentou o personagem do The Weeknd, o Thaddeus, como um guru de autoajuda de celebridades. Isso estava na sinopse. O primeiro vídeo que eu fiz sobre essa série, contando, ainda quando não tinha saído nada, tinha saído essa sinopse, e eu falei, gente, o personagem vai ser esse guru e tudo mais. E foi isso que a série vendeu pra gente no começo. E ela mudou completamente, porque o Thaddeus não é esse guru, ele não é tratado como esse guru, ele é só o dono de uma boate que conhece uma celebridade. É só isso. Eu achava que ele era um líder de uma seita e tal. No fim, nesse último episódio, até fez algumas conexões com, por exemplo, o Charlie Manson. Ele é até mencionado na história, que é aquele cara que, enfim, que se achava genial, e que tinha discípulos e manipulava as pessoas e tal. E no fim, eles meio que tentaram fazer o Thaddeus dessa forma. Se tivessem tratado ele dessa forma desde o começo, talvez teria sido um pouco mais interessante. E o final, né, iria condizer realmente com, enfim, o que a Ana falou, né? A Jocelyn poderia ter enxergado tudo isso e mudado esse jogo, mas não foi isso que aconteceu, ficou extremamente jogado. O penúltimo comentário é o do Rodrigo e ele fala assim: agora tudo faz sentido. A Jocelyn armou a foto do estupro pra se vingar do cara que postou a foto dela no primeiro episódio. Será, gente, que o Rob, né, o ex-namorado dela, chegou a postar essa foto dela? Será que foi ele, sabe? Enfim, fica no ar. Obviamente, não vai ser explicado, enfim, nunca saberemos, mas também se isso tivesse acontecido, faria sentido, sabe? Ela ter deixado vazar a foto dele com aquela menina, enfim, e ser acusado de estupro. E depois ele continua: e ela testou o Thaddeus pra ver se ele aceitaria o dinheiro. Como não aceitou, ela ficou com ele. Era tipo, eu vou tentar comprar ele só pra testar, vamos ver se ele é fiel a mim. Aí ele não aceitou e ela viu que ele era de fato fiel. Eu acho que essa não foi a intenção, tá, do roteiro do Sam Levinson, mas se pensar dessa forma, talvez fique um pouquinho mais interessante, mas mesmo assim, não. Agora vamos para o último comentário, que são vários tópicos levantados que eu achei super relevante, que vale a pena falar. A Giovanna diz o seguinte: coisas que não fazem sentido algum no roteiro de The Idol. A reunião se tornar um High School Musical com direito a Jocelyn chegando atrasada. Super concordo, pra mim foi um High School Musical mesmo e muito mal feito. Os primeiros 14 minutos do episódio que a Jocelyn não chamou um segurança pra tirar Thaddeus da casa, deixando ele estragar a reunião. Também, gente, sério, eu ficava assim, como pode, né, uma casa daquela, com seguranças lá na porta, não aparecerem, né? Ela mandou ele embora várias vezes, ele não foi, e ela simplesmente deixou o cara lá, estragando tudo. Depois a gente tem uma breve cena de um dos seguranças que ele tá, tipo, carregando uma metralhadora, sabe? Então, assim, o poder ela tinha, ela não mandou ele embora de fato porque ela não quis. Eles acataram levar 4 desconhecidos para abrir o show dela. Gente, sério, o lance do show de talentos pra mim foi, assim, demais. Como, né, aqueles figurões da indústria musical dos Estados Unidos, super famosos, deixariam, eu vou vir aqui essas pessoas, elas cantam bem, como se já não existissem milhões de pessoas no mundo que cantassem bem e que eles com certeza devem conhecer, mas não, eles viram aqueles e falaram, não, vamos deixar eles cantarem. Sério, muito irreal. O tempo irreal do Flash Forward, como em apenas 6 semanas ela lançou 3 singles e já começou a turnê. Também, super acho bizarro. Era como eu falei,
Eles estavam com medo dela não lotar os estádios na turnê. E aí, do nada, magicamente, ela fez super sucesso em 6 semanas. A escritora da Variety não transformaria o artigo sobre a Jocelyn para um artigo sobre um desconhecido com crimes de anos atrás se não tivessem novidades sobre o caso. Ou seja, ela teria que falar da ligação dele com a Jocelyn. E como a plateia aceita ele subir no palco, então? No mínimo, eles vaiariam ele. Também acho, gente. Como que ele subiu e ele é, tipo, aclamado pela plateia, sendo que ele publicamente já tinha sido exposto, né, o quão ruim ele era e tudo mais, e ela simplesmente decide voltar pra ele e ninguém fala nada, a gente só vê os produtores lá muito bravos com ela, mas a plateia não, a plateia tá achando tudo incrível. Outro ponto, porque a Destiny aceitaria o Tedros de volta sem dizer ao Ryan? Também acho. Ela apareceu lá no camarim e falou pra ele que se ele machucar a Jocelyn, ela vai matar ele, mas ela deixou por isso mesmo, tipo, deixou ele lá. Porque o Xander armou contra o Robbie. Então, provavelmente o Tedros, né, fez a cabeça do Xander, mas também muito jogado, enfim. E por último, se a Jocelyn mentiu sobre a violência causada pela mãe, então toda a discussão sobre o Xander saber dos abusos não faz sentido. Sim, o Xander simplesmente concordou ali com a história. Eu acho de verdade que o final ele foi feito novamente, né, ele foi feito ali às pressas, pelo que parece, e nada condiz com o que aconteceu antes. Bom, esses foram alguns dos comentários no vídeo sobre The Idol, né, no geral. Teve vários outros comentários incríveis e que realmente não dá pra colocar todos aqui, senão o vídeo ficaria gigantesco, ele já tá muito grande. Mas é isso, muito obrigado a todo mundo que comentou, fico muito feliz. Eu leio todos os comentários, tento responder o máximo que eu puder e trocar essa ideia com vocês. Mas é isso, gente. The Idol foi essa grande bagunça. Espero que a HBO tenha aprendido a lição, que o Sam Levinson também, e que parem de fazer esse tipo de produção, né? Que, enfim, a gente simplesmente só vai colocar ela debaixo do tapete e esquecer. Deixem aqui nos comentários se vocês concordam com as coisas que foram ditas aqui. Se quiserem deixar outras percepções, vale super a pena a discussão. Como eu falei, pretendo não falar mais sobre The Idol aqui no canal, mas quero falar sobre outras produções e se vocês tiverem ideia do que eu posso falar, deixem aqui nos comentários também. Vai ser um prazer acompanhar junto com vocês. Se puder deixar o like, me ajuda bastante e até a próxima. Tchau!